O mundo bate, mas não consegue apagar quem eu sou. Eu sou o Daniel Nonato. Hoje eu entendo. Já chorei calado olhando a cidade. Vi tanta mentira vestida de verdade. Disseram que eu era pequeno demais, mas quem acredita em si sempre vai além. Cada cicatriz escreveu minha história, transformou a dor em vontade de vitória. Caríssimos e caríssimos, obrigado a vocês pela presença, pela paciência, pela graça da sua amizade. A gente às vezes vive algumas inseguranças, incertezas. O ser humano é assim, para isso nós estamos aqui. E hoje o lema é não perder a fé, não desanimar. Se nós vamos combater alguns demônios, e combatemos alguns diariamente, que não tenhamos vergonha de dizer para Jesus, esse é muito grande. É a comunidade apostólica no Evangelho de hoje, Mateus capítulo 17, versículos 14 ao 20, após o momento da transfiguração do Senhor, celebrado no último dia 6, e aí nós temos aí, né, o momento em que os apóstolos recebem, né, o Procon reclamando lá, os seus apóstolos vieram aqui, seus discípulos, e não conseguiram expulsar o demônio. Aí o Senhor fala assim, né, porque vocês não têm fé. Se a fé for o tamanho do grão de mostarda, vocês conseguem expulsar o demônio. É verdade, a gente às vezes, e eu falo a gente porque eu também estou nesse grupo, tá? Então, às vezes nós temos a fé balançada. E eu dizia isso outro dia com um amigo, inclusive diácono da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu dizia para ele, o diabo acusa. Se nós andamos com retidão no Evangelho de Jesus, andamos com respeito, com fidelidade ao projeto de Jesus, ele não tem como nos acusar. Vivemos no Brasil da política sim, política não. Há quem diga que odeia política, mas vive de política. Tem um candidato a deputado aí que falou, odeio política, mas é candidato a deputado. Tem um outro candidato a governador e fala, odeio política, e é candidato a governador. E também existe aqueles que vivem no meio eclesiástico, né? São padres e pastores que fazem do ministério uma vocação de trabalho. Eu dizia isso ontem com uma jovem, numa conversa no telefone, às 7 da manhã ontem. Se virou trabalho, se tornou-se obrigação, tudo complica. Porque o Evangelho nos convida a vivermos com a plenitude do respeito. Ontem eu fui cobrado por um amigo, falou assim, cadê a sua posição, a sua indignação, a sua revolta? Porque a Covid foi uma grande farsa. Um vírus criado em laboratório. E você, Daniel Nonato, você não falou nada até agora. Eu vou dizer para você aquilo que eu disse ontem, eu repito aqui. 700 mil pessoas no Brasil. Na verdade, foi mais de 700 mil pessoas no Brasil. Não foi à toa. Não interessa se foi laboratório. É uma realidade. Pais e mães choram seus filhos e suas filhas. Filhos choram seus pais. Netos choram seus avós e avós. Resumindo, a Covid levou muita gente que a gente ama, mas ainda existe quem tenta trabalhar a Covid como um projeto que foi imaginário. Eu entendo até as pessoas, às vezes, gerarem um negacionismo histórico em relação a alguns fatos históricos, não vou repetir nenhum, até para evitar problema. A pessoa dizer que a Terra é plana, nunca teve lá para ver que a Terra é redonda, embora a ciência toda diga isso, né? Inclusive os astronautas. Com todo respeito a quem acredita nisso, eu até entendo. Mas dizer que a Covid foi uma grande farsa, o outro perguntou para mim, você tem certeza que os caixões que você... eu falei isso ontem, né, para vocês, eu estou me repetindo. Eu tô tão indignado que eu estou me repetindo.
Tem certeza que os cachorros estavam com corpos mesmo? Interessante é que as pessoas querem testar a paciência de Deus. Inclusive ontem, quando a Defesa Civil mandou os alertas aí do vendaval, da tempestade que se aproximava no Rio de Janeiro, e no final do dia, na região onde eu moro, na região metropolitana, não teve o vendaval, alguém falou, Defesa Civil mentirosa, botou medo na gente, não teve nada. Bom, a Defesa Civil falou que havia possibilidades. A gente não consegue ler os fatos. Eu dizia isso ontem de manhã para outra pessoa, dizendo, é preciso ler os fatos. O Evangelho de hoje nos convida a entender. Quando nós tivemos a mulher Sírio-Fenícia, do capítulo 15 de São Mateus, quando a mulher vai até Jesus pedindo, por favor, cure a minha filha está precisando de cura. Nós temos hoje um pai. O autor sagrado, Mateus, não coloca esses textos para mostrar a preocupação de ambos. Ele coloca porque é preciso reconhecer que os dois casos havia uma influência do mal. O evangelista coloca aqui o termo satanizar, do grego. E aí o pai fala que a criança, o jovem, cai na água e no fogo. Cair na água é viver uma realidade solúvel, uma realidade que vai de acordo com o ambiente, se adapta. E o Evangelho também fala que cai no fogo. O fogo é aquilo que devora, que consome tudo, aquilo que destrói, que aquece, que ilumina, é claro, porque a água também mata a sede, nos ajuda a respirar, né? Porque nos oceanos que nós temos os plânctons, é isso aí, que geram oxigênio também na água, que faz a fotossíntese e consegue liberar oxigênio para a gente. Mas o Evangelho de hoje ainda nos coloca numa situação onde nós devemos entender como que está a nossa fé. Depois de Jesus ter passado no capítulo 16, com Pedro dizendo, tu és o Cristo, Filho de Deus, depois de Pedro dizer, Deus te livre dessa maldade, e Jesus propôs, quem quiser seguir, tem que tomar sua cruz, tem que vir atrás de mim até o fim. Depois de Jesus se transfigurar na frente da comunidade, dos 3 mais próximos. Hoje, nós temos uma pergunta após essa situação do pai não conseguir que os ministros de Jesus, os apóstolos, expulsassem um demônio que estava no filho dele. E também tem aqueles super apóstolos, aqueles que se acham mais santos, que acham que a sua fé é uma fé porque eu aprendi que a gente, quando estuda muito, a gente até perde um pouco da fé. Porque a gente quer explicar tudo. E aquelas pessoas simples, os simples da comunidade, eles costumam entender a fé da forma que eu estou falando aqui agora. Não interessa. E aí entra o Evangelho de Jesus com esta frase. Não me interessa se foi A ou B, interessa que Jesus agiu. E Deus age na história. Deus nos traz uma prova concreta se entregando na cruz. Os demônios hoje que nós enfrentamos é o demônio da política errada, é a fome, é a violência, é a corrupção, é a intolerância, é a fake news, é a ganância, é a desigualdade, é os problemas psicológicos, depressão, etc. e tal. E também o abandono. E é esses demônios que nós vamos vencer juntos. Esse demônio nós precisamos combater juntos. Nós precisamos esse demônio através da oração e da ação concreta. E eu paro por aqui. Peço o seu like, o seu comentário, se inscreva no nosso canal do WhatsApp, se inscreva no nosso canal do YouTube. E estamos vivendo uma adaptação ainda aos tempos de hoje em nossas redes sociais. Mas vamos assim. Eu sou
Daniel Disseram Nonato. que eu era pequeno demais, mas quem acreditar em si sempre vai além. Cada cicatriz escreveu minha história, transformou a dor em vontade de vitória. Hoje eu caminho sem olhar pra trás, o meu amanhã vale muito mais. Se o mundo fechou uma porta, eu aprendi outra direção. Quando se une mãos levantando outras, fica mais forte o coração. Eu vou viver sem deixar ninguém dizer quem eu sou. Vou renascer, transformando cada lado.